Tenho certeza absoluta que tu já tentou colocar um quadro aí na tua casa e ficou totalmente sem saber em que lugar, em que posição, em que altura, se a moldura tá boa, se a moldura não tá, se combina, se não combina. Hoje eu vou te ensinar tudo sobre quadros. Oi, eu sou a Kalinka, arquiteta, e hoje eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber sobre posição, escolha, composição de quadros, tudo que tu precisa saber para ter um quadro bonito aí na tua casa. Antes da gente começar, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito para conseguir acompanhar todos os vídeos que tem. Toda semana tem vídeo novo falando sobre decoração, sobre casa bonita e gostosa. Se inscreve para não perder. Então vamos começar. Primeiro de tudo, o que escolher? Qual arte escolher? Pensa, primeiro de tudo, no estilo da tua casa. O que combina com o estilo da tua casa? O que combina com o teu estilo? O que combina com o teu jeito de ser? Se tu é mais descolado, talvez uma arte mais colorida ou uma frase mais divertida. Se tu é mais contemporâneo, uma arte abstrata ou alguma coisa mais geométrica. Se tu é mais clássico, talvez uma paisagem bonita, uma pintura legal. Então, vê qual é o estilo que tu quer passar, o estilo da tua casa e o teu estilo, porque os quadros são uma forma de passar a tua personalidade para a tua casa. Então, tem que ter a tua cara, o teu jeito ali também, né? Tem que ser algo que te represente para trazer essa personalidade. Dá para misturar estilos numa mesma composição? Dá, desde que tenha algo entre eles que combine, seja uma cor em comum para os dois quadros, seja a mesma moldura, seja o mesmo tamanho, algo tem que ser semelhante para fazer essa composição ornar. Uma coisa que eu abomino, que eu falo para vocês evitarem, são essas imagens muito genéricas que já ficaram meio batidas, meio saturadas, sabe? Tipo o quadro de leão, que é um clássico. Não usem o quadro de leão. Aquele do macaco colorido também já tá bem batido. Escolham coisas que vocês realmente se identifiquem, não essas imagens genéricas e prontas que tem em toda a esquina. Escolham coisas que façam sentido para você. Não faz sentido ter um leão no meio da tua sala, né? Eu tenho quase certeza que para ti, não sei que tu seja dono de um safari, de um zoológico, não faz sentido ter um leão no meio da tua sala. Essas imagens muito genéricas, muito batidas, acabam tirando toda a personalidade que a gente quer imprimir nos quadros da tua casa. Então, se tu usar essas coisas muito genéricas, tua personalidade é comida por esses quadros genéricos. E aí, uma dica muito boa, tanto para te escolher algo que combina contigo, quanto para o teu bolso, é que várias outras coisas podem virar quadros. Desde um cartão postal de alguma cidade que tu foi, algum país que tu visitou, ou que alguém te mandou de algum lugar especial, o cartão postal pode virar um quadro. Páginas de livro que tu gosta de alguma passagem, alguma frase que te marca, que é importante para ti, alguma gravura de um livro infantil é muito legal para usar nesse sentido as páginas com algum desenho bonito, alguma coisa assim. Que mais? Cartas, alguma carta especial que tu recebeu, enfim, algum dizer especial. Frases que tu encontra, né, em cartazes, sei lá, alguma coisa assim. Papéis que muitas vezes são simplesmente papéis amassados. Se tu estica ele de volta, assim, fica muito incrível. É um jeito de fazer um quadro legal com significado para ti. Pedaços de tecido, algum tecido bonito, alguma coisa diferente, também pode ser uma boa opção. Desenho das crianças, então, sei lá, tu recebeu uma cartinha do teu filho com um desenho e achou aquilo incrível, muito especial, dá para emoldurar também. Algum objeto que faça muito sentido para ti, que claro que não seja muito grande, né, mas a gente consegue fazer aqueles quadros sanduíches, assim, que com objetos dentro. Enfim, usa a tua criatividade, usa a tua imaginação e dá uma bisoiada aí na tua casa, que eu tenho certeza que alguma coisa tu vai achar. E fica um resultado muito mais legal, muito mais criativo e que tem muito mais sentido do que tu comprar esses quadros genéricos, que não tem história, que não tem realmente a ver contigo. Número 2, muito importante, posição e altura.
E isso é uma coisa que pode pôr qualquer quadro lindo, maravilhoso a perder. Porque uma altura errada acaba com o quadro. É muito comum, é um erro muito frequente as pessoas colocarem o quadro muito alto, mais alto do que o necessário. Qual é a altura certa para pendurar um quadro? O quadro deve estar na linha dos olhos de quem olha. Então, se a gente passa pela parede, a gente olha para o quadro, a gente não precisa erguer o olhar para enxergar o quadro. E a altura ideal para estar de uma forma geral, na altura dos olhos, a gente costuma usar 1,5 m do piso até a metade do quadro. Então, a gente sempre considera a metade horizontal dele, né? O eixo horizontal que a gente fala. Então, pega a metade do quadro até o piso, tem que ter aproximadamente 1,5 m. Aí, se é uma composição de quadros, se são, sei lá, 3 quadros e são de tamanhos diferentes, essa altura é sempre medida pela altura da composição inteira, né? Então, se a gente pega o quadro maior e mede a metade dele para baixo, 1,5 m. Se é uma composição vertical, se são 3 quadros, um em cima do outro, a gente pega o quadro do meio e marca a metade dele para baixo, 1,5 m do piso também. Agora, se o quadro for acima do sofá ou acima da cabeceira da cama, aí normalmente a gente considera 20 centímetros, de 15 a 20, do fim do sofá até o começo do quadro. Esses 20 centímetros são mais do que suficientes. Mesmo que não case essa altura do 1,5 m, aí a gente desconsidera essa altura do 1,5 m e considera esses 20 centímetros acima do sofá. Eu acho ainda que 20 é até muito, eu deixaria 15. Vai depender do espaço, da parede, do ambiente, enfim, mas de maneira geral, é essa a orientação. Número 3, tamanho e proporção. Também é muito importante porque é um erro muito comum. Sabe quando a gente tem uma parede enorme e um quadrinho minúsculo no meio daquela parede perdido ali? Fica totalmente perdido, totalmente sem sentido. Então, o quadro, ele tem que acompanhar a proporção da parede. Se é uma parede enorme, não vai fazer sentido tu ter um quadro pequeno. Tu vai precisar ou de um quadro grande ou de uma composição de quadros menores que ocupem um espaço maior. Então, cuidem isso, essa proporção. A gente pode sim fazer esse uso de quadros menores, mas aí a gente precisa estar sabendo o que está fazendo, tá? Deixa isso para profissionais que sabem realmente como estudar essa proporção e essa distribuição. Para ti que é leigo, quer fazer sem errar, vai nessas orientações mais básicas, que vai ser muito mais fácil de acertar do que arriscar muito nessas elaborações assim de composição mais diferentes. Corre um sério risco de não ficar tão bom assim. E o que acontece muito também é que vocês acabam comprando os quadros menores, porque quadro não é uma coisa barata. Quanto maior o quadro, mais caro ele é. Só que ele tem que ser comprado do tamanho correto para tua parede. Não adianta nada tu querer economizar e comprar um quadro pequeno. Melhor nem comprar então, sabe? Porque às vezes tu vai acabar estragando mais do que se tu realmente colocasse um quadro do tamanho que ele tem que ser. Então, quadros maiores são caros sim, mas vale muito a pena, sem contar que a grande maioria deles são realmente uma obra de arte, é um investimento. Na parede do sofá, quando a gente vai colocar os quadros acima do sofá, além dessa distância da altura ali do sofá até o quadro, que a gente já falou antes, tem que cuidar também a proporção do tamanho do quadro, da largura dele em relação ao sofá. A gente orienta sempre que sejam 2/3 do tamanho do sofá o tamanho do quadro. Então, se tu tem um sofá enorme, não adianta tu colocar um quadrinho pequenininho ali no meio, perdido. O quadro tem que ter essa proporção em relação ao sofá. Também não pode ser maior que o sofá, senão fica meio estranho, né? O quadro maior que o sofá. Essa proporção de 2/3 da largura é uma proporção ótima e tu pode seguir isso, né, para te orientar no tamanho desse quadro. E aí, se tu quiser de uma forma mais tradicional,
centraliza ele no sofá, ou então pode usar ele deslocado, alinhado numa das laterais do sofá. Esse tamanho de 2/3 serve tanto para quadro único quanto para composição, né? Então, se tu quiser ter 2, 3 quadros menores, essa composição fica do tamanho dos 2/3 do sofá. E para a cabeceira da cama, vale a mesma lógica do sofá também. Cuida a proporção para não ficar nada muito pequenininho no tamanho, né, no meio daquela cabeceira enorme, e também nada muito grande. Aqui, uma coisa meio polêmica que eu vou falar, mas que eu devia ter falado até no item 1 lá, me esqueci. Não aconselho colocar esses quadros de fotos da família, casal, foto do casamento, uma foto enorme em cima da cama, acima do sofá. Deixa as fotos para porta-retratos, para quadrinhos menores, deixa elas para uma coisa mais discreta, não um quadro gigante com a foto do casal, não faz sentido, tá? É meio breguinho assim, então tirem essa ideia da cabeça, deixem as fotos do casal, as fotos da família para uma galeria no corredor, com quadrinhos ali pequenininhos, ou para os porta-retratos pela casa, não para um quadro gigante com a foto de vocês, tá? Outra forma de usar quadros no quarto, na cabeceira da cama, é usar um quadrinho menor acima da mesa de cabeceira. Então ele totalmente deslocado, né, para um dos lados, em cima da mesinha de cabeceira. Fica bem charmosinho, e aí, claro, só de um lado. Normalmente a gente usa de um lado só para não ficar aquela coisa muito certinha, assim, dos dois lados exatamente igual. Então é um jeitinho diferente que dá um charminho para usar quadrinhos no quarto também. E aí deixa para usar quadros menores, então, para paredes menores, como a gente já falou antes que paredes grandes pedem quadros grandes, as paredes menores também pedem quadrinhos menores. Pode usar uma composição com vertical em alguma parede do corredor, alguma coisa assim, ou uma composição na horizontal também, enfim. Quadrinhos menores no hall de entrada, no corredor, vários lugares assim que tu tem uma paredinha, fica super bom. Ah, uma coisa muito importante sobre a posição dos quadros. Evita fazer aquele triozinho na diagonal, sabe? Um aqui, um embaixo. Não, a gente sempre deixa ou alinhado tanto na parte de baixo, quando os quadros são de tamanhos diferentes, ou na linha central, no eixo central dele, sempre de uma forma que tenha realmente um sentido, né? Uma linha reta, nunca na diagonal, nunca um mais altinho que o outro, assim. Deixa sempre alinhadinho, que fica muito melhor, muito mais elegante. Como combinar os quadros na hora de fazer uma composição, no posicionamento deles? Aqui a regra mais importante é a distância entre eles. É um erro muito comum também colocar 3 quadros, um ao lado do outro, e aí deixar um espaço muito grande entre eles. Composição de quadros tem que ser no máximo 7 centímetros entre eles, de 5 a 7, eu até gosto de usar 5 centímetros entre os quadros. Nada mais do que isso, não precisa mais do que isso, senão ele perde essa cara de composição. Os quadros, a composição de quadros tem que estar mais juntinhos mesmo, para a gente enxergar que eles de fato são uma composição e não ficarem perdidos um do outro, por esse espaçamento muito grande. Dá para combinar tamanhos diferentes e molduras diferentes? Dá, mas como eu falei antes, tem que ter uma harmonia entre eles, seja na cor, seja no tipo de moldura, seja no material, enfim, alguma semelhança, alguma unidade eles têm que ter, mas não precisam ser todos do mesmo tamanho, nem todos da mesma cor. E aí, uma dica boa para formar essa composição é testar no chão antes. Posiciona os quadros no chão antes de furar a parede, antes de tudo. Faz a composição que tu gostaria, fica em frente à parede, mas faz a composição no chão. Posiciona ali mais ou menos como tu quer, aí tu mede como vai ficar essa composição e aí sim tu vai marcar na parede. Não é uma tarefa muito fácil, tem que ter paciência e calma, mas vale a pena todo esse quebra-cabeça para ficar direitinho na parede. O que vocês podem até fazer é cortar com um papel pardo, uma cartolina, alguma coisa assim, o tamanho dos quadros, desenha na cartolina, recorta o tamanho direitinho do quadro e testa essa composição na parede, cola com fita crepe e vai testando na parede também
para ver se vai ficar bom como vocês querem, para não correr o risco de furar a parede ou de colar com a fita dupla face e não ficar bom, e aí vocês não tem muito o que fazer depois, né? Você ter que corrigir a parede para poder refazer os furos. Sobre molduras e acabamentos da moldura. A moldura faz muita diferença, tá? Então eu não recomendo em hipótese nenhuma usar quadro sem moldura. Eu realmente não gosto. Acho que perde todo o encanto, toda a elegância que um quadro tem. Deixar ele sem moldura não é uma opção para mim. E ainda, se tu quiser uma elegância a mais, coloca vidro, que fica muito mais bonito também. Cuidem muito a espessura do quadro. Esses quadros muito baratinhos, Shopee e companhia, eles são muito grosseiros, eles têm um acabamento que não é elegante, sabe? Que não faz sentido muitas vezes nos quadros. Os quadros, quando eles têm a moldura muito fininha, que eles ficam quase chapados na parede, assim, quase rente à parede, não é legal. O quadro ele tem que ter uma espessura, ele tem que saltar da parede, ele tem que ter essa imponência, assim. Os quadrinhos muito fininhos acabam perdendo toda a elegância que os quadros trazem para a decoração. Então vale a pena investir um pouquinho mais para ter realmente essa imponência que o quadro traz. Uma moldura que eu gosto muito de usar, que ela é bem atemporal, assim, é a moldura filete, que é só aquela moldurazinha de madeira, assim, um filetinho mesmo, bem fininha, e muitas vezes elas parecem que estão flutuando, assim, então parece que o quadro não encosta nela. Fica uma moldura bem bonita, um acabamento bem delicado, mas que já faz toda a diferença. Pode ser branca, pode ser preta, pode ser amadeirada, vai depender do que tu quer pro teu ambiente, qual é o estilo, enfim. Tem a moldura caixa também, que é um jeito que fica bem bonito, super ok, mas eu ainda prefiro a filete do que a caixa. E aí tem aquelas molduras mais carregadas, mais trabalhadas, até com um pouco de dourado, uma madeira mais torneada, mais esculpida, que são já um estilo mais clássico, algo que traz mais um peso, uma imponência mesmo, e também vai depender do estilo que tu busca para o teu espaço. Onde comprar quadros com segurança? Vai ter que ir em galerias, vai ter que procurar em lojas especializadas de quadro, feirinhas de artistas independentes ou lojas online de quadros. Eu tenho 2 sugestões de lojas online de quadros que eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. São minhas parceiras, gosto muito de trabalhar com elas, indico para grande maioria dos meus clientes, e tem uma variedade enorme de artes, de cores, de molduras, de tamanhos, enfim. Acho que vocês vão gostar. Uma é a Galeria 9 e a outra é a 4 Lados Quadros. Então, com certeza absoluta, vocês vão achar alguma coisa que vocês se identificam nesses sites e são incríveis, pode comprar sem medo. Vou deixar o link na descrição e o meu cupom de desconto. Coisas importantes para vocês cuidarem na hora de comprar. O tamanho dos quadros, cuidem muito, porque como eu disse, existem várias artes que são disponíveis em vários tamanhos, então cuidem na hora de selecionar o tamanho que vocês querem, escolham o tamanho certo, o tamanho coerente com o espaço de vocês, nada de querer economizar e por isso comprar quadro menor. Então cuidem muito isso, que faz muita diferença. E também muito cuidado com os kits prontos. Existem composições de quadros que eles sugerem, composições prontas, mas às vezes essas composições não fazem sentido para vocês. Então olhem uma por uma, vejam se vocês gostam, se vocês não gostam, e aí sim escolham baseados realmente no gosto de vocês e não nessas composições prontas. E para fixar o quadro na parede, o que a gente faz? Existem 3 formas de colocar, pendurar, enfim, botar mesmo o quadro na parede. Uma delas é a forma mais tradicional de todas, que é furando, né? Fura com a furadeira, bota o parafuso e pendura o quadro. Eu confesso que essa é a forma que eu mais gosto, que eu me sinto mais segura, principalmente se o quadro tem vidro, tá? Não usem fita dupla face em quadro com vidro, mesmo que ela prometa que segura 60 mil quilos. Eu não gosto porque eu já vi quadro cair, já vi espelho cair com fita, então eu prefiro sempre colocar eles com parafuso. Mas se o quadro é menor, se ele é mais leve, não tem problema nenhum usar a fita, tá?
Aí vocês vão me dizer, mas é que eu moro em apartamento alugado, eu prefiro colocar com fita. Eu acho até que a fita é mais difícil. Tem algumas fitas que não, parece que não faz isso, mas eu não dou muita sorte com essas coisas, que às vezes quando eu quero tirar, eu não consigo, gruda de um jeito que sai o reboco da parede, e quando eu quero que ela não saia de jeito nenhum, eu consigo arrancar inteira. Então eu não entendo, por isso que eu prefiro pendurar com parafuso mesmo. E a fita não é muito confiável tanto para cair o quadro, quanto para depois, quando tu precisar tirar, às vezes pode sair o reboco junto, tá? Já aconteceu comigo, então não é uma solução para apartamento alugado. Sem contar que apartamento alugado normalmente pode furar a parede desde que tu tape ela quando for sair. E, gente, tapar um furo de um parafuso na parede é muito fácil. Igual tu vai ter que entregar o apartamento repintado, né? Então é só tu colocar com o dedo mesmo a massinha, dar uma lixadinha e passa tinta por cima, que ninguém vai saber que tu tinha quadro ali. Então, apartamento alugado não é desculpa para não pendurar quadro. E aí, além disso, se tu realmente não quer de jeito nenhum furar, dá pra gente usar os quadros apoiados em cima de um aparador, em cima de uma prateleira, fazer aquelas prateleiras canaletas que a gente chama, que tem uma bordinha assim, que para justamente apoiar os quadros e eles não caírem. Então, assim, tem várias formas. Se tu é um mais descolado, assim, mais ousado, tu pode comprar um quadro gigante e deixar ele apoiado direto no chão. Já fiz isso, acho bem legal também, bem estiloso. Enfim, usa a tua criatividade, a tua personalidade, imprime ali o teu jeito no teu apartamento, nos teus quadros, nas tuas escolhas, porque é isso realmente que vai deixar a tua casa com a tua cara. É isso, quadros realmente são a cerejinha do bolo da decoração. É muito difícil fazer um projeto que não tenha nenhum quadro. Eu acho que ele realmente dá o toquinho tanto da personalidade quanto traz vida para o ambiente. Se eles são bem usados, eles transformam qualquer espaço. Então é muito importante, principalmente ali a questão de posição, da altura, da distância. Cuidem muito isso, tamanho, proporção, é isso que faz toda a diferença e que a gente consegue enxergar que de fato vocês sabem o que estão fazendo, vocês estudaram o assunto e aplicaram isso da forma correta. Se tu quer saber mais sobre decoração, sobre casa com cara de casa gostosa, acolhedora, fica de olho que em breve eu vou lançar mais uma turma da imersão CCC, Casa com Cara de Casa, que é um desafio online de 5 semanas que eu lanço tarefas práticas, fáceis, sem obras, sem gastar uma fortuna, para te transformar a tua casa num lar bonito, um lar acolhedor e aconchegante e de forma autônoma. Então, é um desafio muito legal, junto com ele tem muito conteúdo, tem muita teoria também, além das atividades práticas. Fiquem de olho que em breve vai ter, então, mais uma turma da imersão. Se tu quer saber mais sobre o meu trabalho, me segue lá no Instagram, @carincaflores.arc. E me conta aqui nos comentários se eu consegui te ajudar de alguma forma com esse vídeo. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa as notificações para te receber toda semana um vídeo novo sobre arquitetura, decoração e casa bonita e gostosa. E se tu quiser mais dicas, então já sabe como me encontrar. Beijo!